Opa! Então, nesse vídeo aqui eu queria contar um pouco da minha trajetória, né? Como que eu cheguei no meu primeiro milhão. Eu cheguei no meu primeiro milhão no ano passado, com 21 anos. Eu não lembro direito o mês do ano passado que eu cheguei em 1 milhão, mas foi por volta ali de novembro, outubro, algum desses últimos meses do ano. E bom, nesse ano aqui eu tenho 22 anos e eu quero contar um pouco sobre como que eu cheguei no meu primeiro milhão e quais são as minhas estratégias agora para chegar no primeiro milhão em dólares, né? Eu cheguei no meu primeiro milhão em reais, mas agora meu próximo objetivo é chegar no meu primeiro milhão de dólares. Então vamos lá, eu já contei a história aqui algumas vezes, né? Os meus dois pais são professores de escola pública, então assim, eu não venho de uma família rica, né? Professores normalmente não são ricos, mas vim de uma família bem estruturada que soube da importância de eu aprender inglês, né? Ainda como jovem, então durante boa parte da minha vida ali eu estava numa escola de inglês e assim que eu terminei o ensino médio eu já era fluente, né? Assim, eu sabia um bom inglês, mas o que realmente fez que eu ficasse de fato fluente foi conversar com americanos, né? Interagir com americanos por mensagens ou por ligação. Isso que realmente fez o meu inglês saltar e eu realmente me tornar de fato uma pessoa fluente hoje em dia. Por que eu contei do inglês, né? Porque foi provavelmente uma das coisas mais importantes da minha vida. Sem o inglês eu não teria chegado no meu primeiro milhão. Assim, com certeza o inglês foi muito mais importante do que, sei lá, todas as coisas que eu aprendi no ensino médio. Eu conquistei boa parte desse meu primeiro milhão, né? Eu diria que, eu acho que 80% do meu primeiro milhão foi a partir da edição de vídeos, prestação de serviço para clientes do exterior. E edição de vídeos é uma coisa que eu fazia desde muito jovem, eu fazia por hobby, eu fazia porque eu gostava. Eu consumia bastante conteúdo sobre edição de vídeo na internet, participava de algumas comunidades de edição de vídeo, como a After School, por exemplo, que foi bem alta ali em 2018, 2017, 2018, 2019, era um dos maiores comunidades de edição de vídeos do Facebook, eu participava dela, aprendi muito ali, né, porque eu gostava muito de fazer intros, tipografias e muita coisa ali, eu nunca fiz um curso de edição de vídeo, por exemplo. Tudo que eu aprendi sobre edição de vídeos eu aprendi na internet e reproduzindo o que eu via. Depois, quando eu terminei o ensino médio, eu precisava de alguma maneira começar a ganhar dinheiro e eu comecei a prestar serviços de edição, né? Comecei no começo com alguns clientes brasileiros e depois bem rápido, assim, após alguns meses no mercado brasileiro, percebendo que a maioria dos youtubers não conseguiria pagar valores tão altos por vídeo, eu já migrei para o mercado gringo e comecei a ganhar bem mais. Mas o que eu fiz de diferente, né? Porque existem vários e vários editores na internet, muita pessoa trabalha ou já teve alguma experiência, né, algum contato com edição de vídeos, afinal a gente vive num mundo hoje onde muita coisa é vídeo, então uma hora ou outra você vai se deparar com você editando um vídeo, nem que seja para uma rede social, um trabalho de escola ou sei lá, qualquer coisa. É uma coisa recorrente na vida das pessoas hoje em dia, né? Você edita um vídeo ali pelo celular ou sei lá, é bem normal, né? Você ter que passar por isso na sua vida. Mas por que tantas pessoas já tiveram experiência com edição de vídeo, já prestaram serviço e não juntaram tanto dinheiro com edição de vídeos como eu juntei, não chegaram nos salários que eu cheguei e no recebimento por vídeo, né? Eu falo salário porque eu segui um caminho onde eu conquistei um salário em dólar, mas muita gente só presta serviço e recebe por projeto. É muito mais comum, né, no mundo de edição de vídeos você receber por projeto. Mas o que eu fiz de diferente, né? O que eu pensei de diferente das outras pessoas? Por que eu consegui aumentar tanto o valor da minha hora e, né, do meu serviço? E muitas outras pessoas ficam presas em valores baixos e não conseguem ganhar um dinheiro relevante com edição de vídeo no longo prazo. Cara, eu queria logo aqui no começo do vídeo citar um dos nomes que mais me influenciou na minha carreira de prestação de serviços, que foi o Eduardo Borges. Ele provavelmente foi um dos primeiros nômades digitais do Brasil. Ele tem um canal no YouTube aqui também, e muitos dos vídeos que ele postou no canal dele me ajudaram na minha jornada como editor de prestação de serviços. Ele inclusive tinha até há um bom tempo atrás, eu acho que ele vendia um curso justamente disso, de prestação de serviço, ensinando a você a prestar serviços e aumentar o seu valor. Eu nunca comprei esse curso dele, mas muito do conteúdo que ele postava no canal dele me ajudou a entender como que funciona um business de prestação de serviço, como se comportar e como não ficar preso em um valor baixo por vídeo, né? Como entregar sempre mais e mais. Outro cara, esse já é um cara mais gringo, né? Que me ajudou muito na minha jornada também, com vários ensinamentos sobre essa parte de freelancer, né? Porque ele foi um freelancer durante muito tempo da vida dele, que é o Seth Godin, sei lá, não sei como é que fala o nome dele. Seth Godin, enfim.
Ele é um cara famoso nos Estados Unidos na parte de marketing, mas eu consumia muito do conteúdo dele de freelancer, que ele falava como se comportar como freelancer, aumentar o seu preço como freelancer e etc. Consumi bastante conteúdo desse cara e comecei a aplicar muito disso no meu trabalho, né, na minha prestação de serviço. Baseado em algumas das coisas que eu aprendi lá, né, de sempre aumentar o seu valor por vídeo, sempre ir atrás de novos clientes, né? O posicionamento no geral, né? Como se tratar como um profissional freelancer e sempre aumentar o valor que as pessoas te pagam pelo seu serviço. Usando isso como base, eu fui aplicando isso na minha carreira como editor e fui cada vez ganhando mais por vídeo. Então eu tive um crescimento muito rápido na minha carreira, porque eu sempre trocava de cliente constantemente, eu sempre aplicava para novos trabalhos, eu sempre pegava novas propostas. Em determinados pontos da minha carreira, eu comecei a criar uma certa competição com os clientes sobre a minha mão de obra. Então, eu tinha vários clientes eu nichei, né, para um nicho de Minecraft, tinha vários clientes desse nicho que queriam um editor como eu, com as habilidades que eu tinha, a experiência de trabalho que eu tinha, e eu comecei a fazer com que esses clientes, de certa forma, até competissem comigo. Por mim, né, no caso. E desse jeito eu fui começando a conquistar coisas melhores, comecei a conquistar valores maiores por vídeo. Quando você é um prestador de serviço e as pessoas querem o seu serviço em específico, eles querem você na empresa, você tem muita mais margem para negociação de maiores preços. Então eu não precisava ficar na média do mercado, né? Eu não precisava ficar na média do mercado de 100, 200 dólares por vídeo. Eu consegui subir o meu valor por vídeo muito mais do que isso. Então, em vários períodos da minha carreira, eu ganhava 500, 750, né? Teve vídeos que eu editei que eu já cobrei 1.500 dólares. Não diretamente cobrei 1.500 dólares, porque foi num emprego que eu estava com salário, então... Mas se fosse dividir o tanto de vídeo que eu fiz no mês o valor que eu recebi no final do mês, dava tipo 1.500 dólares por vídeo. Isso só foi possível pelo meu posicionamento, né? Por eu ter me posicionado como um expert, entre aspas, né, no nicho de jogos. Então eu tinha um portfólio muito forte do nicho de jogos, né, Minecraft e Roblox. E, cara, hoje em dia, se eu mandar o meu portfólio para qualquer youtuber de Minecraft ou de Roblox, ele com certeza vai me responder, ele com certeza vai querer ter eu na equipe, porque eu tenho milhões e milhões de views nesse nicho, eu sei como fazer um bom vídeo e como estruturar um bom vídeo, né? Eu cresci em muitos canais como editor, né? Então eu já entrei em canais que tinham 100 mil inscritos, estavam começando, e eu cresci esse canal, né, junto com o resto da equipe, obviamente, até 2 milhões de inscritos, entendeu? O canal que eu trabalho hoje em dia, o Skids, eu entrei com ele tinha, se eu não me engano, algo em torno de 150 mil inscritos, hoje ele tem mais de 1 milhão e 200, e a maior parte do catálogo do canal do Skids fui eu que editei, a maior parte do catálogo do canal do Firelight, que foi um canal que eu também cresci, né, de 100 mil inscritos até, sei lá, 2 milhões, eu não sei direito quantos milhões de inscritos ele tem hoje em dia, porque eu parei de trabalhar para ele faz um ano já, pouco mais de um ano, porque eu comecei a me dedicar só para o meu cliente atual. Então eu tenho muita experiência em crescimento de canais, né? Além da minha competência técnica, eu tenho experiência em saber, tipo, como fazer os vídeos pegarem mais visualizações, entendeu? Como crescer um canal de forma constante. E muitas das coisas que eu aprendi realmente na prática, no dia a dia ali de trabalho, analisando o analytics do canal, fazendo reunião com as pessoas, né? Eu cheguei num ponto da minha carreira onde a minha voz era levada bastante em consideração nas decisões dos donos dos canais. Por mais que eu nunca tivesse aceitado um cargo de manager na equipe que eu tinha, na equipe que eu trabalhava, com o UiStream, o Firelight, sempre nas reuniões eu sempre apontava pontos importantes, e muitas das coisas que eu falei foram aplicadas e são aplicadas até hoje em dia nesses canais. Por mais que eu nunca tivesse aceitado uma proposta de ser um manager, né, por mais que essa proposta já tivesse vindo, né, na equipe do UiStream ali, quando estavam competindo pela minha mão de obra, eu fui oferecido diversos salários de vários clientes diferentes, e eu obviamente aceitei o maior, onde eu tinha mais benefícios, né? Mas na equipe ali do UiStream eu já fui oferecido um salário de 75 mil dólares australianos anuais para editar um vídeo por semana e ser um manager ali do canal do Firelight em específico, né? O UiStream tem vários canais, mas eu ia ser o manager do canal do Firelight em específico. Recusei essa proposta para trabalhar com um cliente que eu trabalho hoje em dia, onde eu vi mais potencial de crescimento. Isso é uma coisa muito importante, né? Você se posicionar como um especialista no seu nicho, quando você está nesse negócio de prestação de serviço. Eu diria que, assim, quando eu comecei na minha carreira de edição, eu não estava muito preocupado em, de fato, juntar 1 milhão de reais. Não era o meu grande foco, eu queria só receber cada vez mais por vídeo
e conseguir clientes cada vez melhores e trabalhar cada vez menos, né? E obviamente eu sabia que para eu trabalhar cada vez menos eu precisava de cargos melhores, eu precisava de receber mais por vídeo. Então esse era sempre o meu foco, receber mais, trabalhar menos. Como que eu iria fazer isso? Até porque seria muito complicado eu ficar milionário se eu tivesse com a minha rotina completamente cheia, com vários vídeos que estavam me pagando pouco, né? Inclusive esse foi alguns dos ensinamentos que eu aprendi, né, com aqueles dois caras lá, o Eduardo Borges e o Seth, que era trabalhe para clientes ricos, trabalhe para clientes que têm de capital, né? Então melhor do que você ter 10 clientes te pagando pouco é ter um cliente só que te paga o equivalente aos 10 clientes juntos. Então é focar nisso, entendeu? Focar em quem te paga mais. Esse é o jeito de você crescer na carreira de serviços, né? Afinal, com serviços você está trocando a sua hora por dinheiro, então você tem que fazer com que a sua hora fique cada vez mais valiosa. E esse valor, ele é uma percepção, né? Porque valor é uma coisa relativa. O que faz o meu trabalho valer mais do que um outro editor com a mesma capacidade técnica minha é justamente a percepção que o meu cliente tem de mim. Então, às vezes, por mais que possa ter um outro editor com mais competência técnica que eu, o cliente muitas vezes vai querer eu, entendeu? Não exatamente porque eu sou o melhor editor tecnicamente falando e faço os melhores efeitos, mas sim porque eu tenho bastante experiência de mercado, eu tenho um bom posicionamento no mercado e eu tenho competência em outras áreas que não são necessariamente só técnicas, entendeu? Então, entrega no prazo, uma boa comunicação, eu tenho insights, né? Como eu trabalhei para vários canais, analisei analytics de vários canais, vi canais crescendo, eu tenho uma certa experiência de tipo, para onde que vamos levar esse canal aqui no quesito criativo? O que faz mais sentido, né, para o crescimento do canal? Então esse tipo de coisa é uma coisa que você ganha muito na prática, e se você focar só na parte técnica, o cliente ele vai te ver justamente assim, como um profissional técnico, entendeu? E profissional técnico tem várias. Mas agora um profissional do nível mais estrategista, com um pouco mais de noção de mercado, um pouco mais de noção de crescimento de canais, um cara um pouco mais especialista, quase um consultor, isso é uma coisa mais difícil de conquistar, entendeu? É mais raro. Então, quando os seus clientes começam a te ver como um especialista e competente o suficiente para gerir uma equipe, para gerir projetos, é assim que você começa a aumentar o seu valor. Não necessariamente porque você está fazendo melhores vídeos, entendeu? Não é porque você está botando mais efeito no vídeo que você vai aumentar o seu valor por vídeo. Normalmente o que faz aumentar o seu valor por vídeo é justamente as habilidades além da técnica de edição. É isso que faz hoje em dia, por exemplo, eu conseguir cobrar $1.000 por vídeo, enquanto o outro editor com a mesma capacidade técnica minha cobra 100, entendeu? Não é porque ele é pior editor que eu, mas é porque no quesito de negócios, talvez ele seja pior que eu. E agora passando um pouquinho mais, tirando essa parte de negócios, freelance e serviços, e indo mais para a parte apenas do dinheiro, né? Apenas do milhão. Como que foi para mim chegar no primeiro milhão, que isso mudou na minha vida? Eu acho que em questão de segurança, desde que eu tinha R$100 mil guardado, eu já tinha muita segurança na minha vida. Sabe? Eu sabia que tipo, se eu perdesse meu emprego amanhã, tudo bem, eu conseguia me sustentar por mais tempo e daqui a alguns meses eu estaria com outro cliente, fazendo outra coisa, ganhando mais dinheiro. Então assim, o valor de R$100 mil na minha conta e o valor de R$1 milhão na minha conta, pra mim traz a mesma sensação de segurança, porque também eu não tenho um estilo de vida muito luxuoso. Então, assim, eu não precisaria de R$1 milhão para me manter por tempo suficiente para conseguir gerar outra fonte de renda. Mas de fato, quando eu tinha R$100 mil, eu ainda me preocupava com alguns gastos bobos, não bobos do dia a dia, mas com a maioria dos gastos, entendeu? Hoje em dia eu só vou me preocupar com um gasto se ele passar da casa dos R$2, R$3 mil, daí sim eu vou analisar melhor se vale a pena comprar isso ou não. Agora, gastos inferiores a R$2 mil, eu já não me importo tanto. Então, quando eu vou no mercado, eu não vejo mais os preços. Quando eu vou num restaurante, eu não vejo mais qual restaurante eu estou indo. Isso é uma coisa que mudou bastante desde a minha época do ensino médio, né? No ensino médio, eu trabalhava no Senai, eu ganhava R$500 por mês. E eu acho que era um aplicativo no celular que chamava Organize, e lá eu anotava todo o dinheiro que entrava do Senai, né, os R$500, e também alguns outros trabalhos extras, né, nessa época ali eu lembro que eu editava para um streamer de League of Legends aqui do Brasil, eu cobrava R$80 por vídeo, então todo o dinheiro que entrava eu anotava, e todo o dinheiro que saía eu anotava também. Então se eu ia comprar um salgado de R$5, eu anotava esse gasto. Então eu tinha esse controle financeiro de nunca extrapolar os meus gastos, né, eu sempre estava muito atento a quanto eu estava gastando por mês. Até porque eu gastava com poucas coisas porque eu tinha um capital bem limitado que entrava na minha conta por mês, né? Era R$500. Então eu tinha que fazer esses R$500 durar o mês inteiro ali, né? Pra
pô, para pedir um Uber, para sair com alguém, para comprar um lanche, para fazer esse tipo de coisa, né? Comprar um ingresso para algum show, ir para algum evento. Esse tipo de coisa eu anotava. Passou um tempo, depois que eu comecei a acumular mais dinheiro, ter mais dinheiro entrando, que hoje em dia eu já não anoto os meus gastos. Porque se eu fosse anotar os meus gastos, eu ia perder 1, 2 horas do meu dia anotando cada uma dessas coisas. Então chegou num ponto que perdeu o sentido, né? Por que eu vou anotar o quanto que eu tô gastando? Eu comecei a focar muito mais no macro, né? Antes eu focava bem no micro, né? Tipo, cada detalhezinho de quanto eu tava gastando, cada vírgula, cada centavo. Hoje em dia eu foco mais no macro. Obviamente que eu tento manter os meus gastos ainda na casa ali de 10, 15 mil reais por mês, mas eu já não anoto mais, entendeu? Porque realmente não compensaria para mim perder o tempo anotando essas coisas. Eu prefiro só pensar de uma maneira um pouquinho mais generalista assim, sobre o que eu estou gastando. Obviamente que os gastos maiores, como aluguel, comida, alguns outros gastos que eu tenho fixos, né, isso eu anoto, mas os gastos tipo do dia a dia assim, eu já não presto mais muita atenção. E assim, eu tinha como meta juntar R$1 milhão há um tempo, né? Então eu fazia assim umas contas de tipo quanto que eu preciso guardar todo mês. Eu não tinha direito um número certo de quanto eu poderia gastar por mês, né, nos últimos 2 anos, mas eu tinha um número fixo de quanto eu precisava investir todo mês. Então, tipo, todo mês eu queria investir, sei lá, entre 20 e 30 mil reais por mês, que eu queria chegar no milhão o mais rápido possível. Inclusive, se eu não tivesse começado outros projetos, eu ainda estaria nessa caminhada para chegar no meu primeiro milhão. Mas como iniciei outros projetos, né, ano passado e consegui chegar no meu primeiro milhão muito mais rápido do que eu tinha planejado nas minhas planilhas. Mas era inegociável, entendeu? Todo mês, pelo menos 20 mil reais eu tinha que investir. Então o dinheiro entrava na minha conta, 20 mil reais já ia direto para investimento. Depois, se sobrasse mais um dinheiro no final do mês, eu ainda investia esse dinheiro também. Então isso era inegociável, né? Todo mês eu tinha que investir pelo menos 20 mil reais, que era, sei lá, 75% do que eu ganhava no meu trabalho. 75%, uns 60%. Mas uma coisa eu percebi com a prestação de serviços. Legal, você tem um dinheiro meio que fixo entrando ali todo mês, um dinheiro mais garantido entrando todo mês, mas o potencial de escala na prestação de serviço é muito baixo. E escalar prestação de serviço com uma agência é uma coisa que demanda muito estresse mental. Gerenciar outras pessoas no geral demanda muito estresse. Então, legal, eu ia ter todo o estresse de gerenciar alguém para ganhar tipo 25% do valor que a pessoa gerava. E, bom, era difícil achar esses profissionais, eu tinha que gerenciar o cliente, eu tinha que gerenciar o prestador de serviços, então eu não segui para o lado de agência. Eu segui mais agora, né, para o lado de criação de conteúdo, venda de infoprodutos, venda de mentorias, porque surgiu a oportunidade, né? Eu postei meu primeiro vídeo, ele foi muito bem, meu canal foi muito bem nos últimos meses, eu vi essa oportunidade, caramba, vou virar um influenciador agora e vou vender produtos, né? Então, que é uma coisa muito mais escalável do que simplesmente a prestação de serviços. E mesmo quando eu ganhava, ano passado, né, ano passado e ano retrasado também, quando eu ganhava já os meus 35, 40 mil reais com edição de vídeos, todo o tempo livre eu me dedicava a tentar fazer uma renda extra. Então eu já tinha um salário extremamente alto para minha idade, né, 19, 20 anos. Eu não me contentava com apenas os 35, 40 mil reais que eu estava ganhando por mês. Eu, além disso, tentava fazer algumas outras rendas extras para tentar ganhar mais dinheiro. E hoje em dia, cada vez menos eu tenho pegado menos serviço, tenho vendido cada vez menos a minha hora e tenho começado a vender coisas mais escaláveis, onde eu não preciso estar necessariamente presente ou até acordado para ganhar dinheiro. E é nessa virada, né, de você parar de vender a sua hora e começar a vender mais o seu conhecimento e o seu valor, que você consegue provavelmente sair da casa do 1 milhão de reais e ir para 5, 10 milhões de reais. E é o meu processo que eu quero seguir para os próximos anos, né? Para eu conseguir chegar no meu primeiro $1 milhão e, enfim, talvez até mais que isso no futuro. Mas em questão de prestação de serviço, venda de hora, o foco é sempre pegar clientes que te pagam cada vez mais, trabalhar para gente que tem dinheiro e trabalhar cada vez menos. Porque quando você trabalha cada vez menos, você consegue pegar mais projetos e você consegue investir em rendas extras, né? Eu acho que um dos erros das pessoas que prestam serviço, um dos erros das pessoas que vendem a hora em geral, é você ter praticamente todo o seu dia comprometido por causa que você está vendendo as suas horas. Então, às vezes, talvez compense você vender um pouco menos das suas horas para investir em algum negócio à parte que tenha mais escalabilidade, né? Não adianta também você estar num emprego onde você vende as suas horas e depois, na sua renda extra, você vende as suas horas de novo, né? Na renda extra é legal você fazer alguma coisa que você possa ganhar de fato dinheiro dormindo. Eu acho que uma das grandes viradas de chave de você
quando você é um youtuber e vende produtos, é você ter a capacidade de copiar o negócio de outras pessoas, né? Eu sempre fui muito bom copiando coisas. Tipo, desde que eu tinha 13, 14 anos, eu sempre fui muito bom copiando as coisas. Então eu via o que dava certo para as outras pessoas e eu copiava para a minha vida. Por exemplo, na edição de vídeos eu via portfólios bons de outros editores e eu copiava, entendeu? Eu via o jeito que os outros editores estavam entrando em contato com os clientes e eu copiava. Agora, eu vejo como as pessoas estão produzindo conteúdo aqui para o YouTube e eu copio. Eu vejo como as pessoas estão vendendo o seu curso, o ticket que estão vendendo o curso, como estão fazendo as suas mentorias e eu copio. A minha vida inteira eu fui muito bom em copiar coisas. Até na própria edição de vídeos, na parte técnica. Assistir vídeos no YouTube e copiar o que eu assisti. Entendeu? Então eu vi um efeito legal no vídeo, eu ia lá e copiava. Ou sei lá, agora eu vejo um vídeo legal no YouTube, eu vou lá e copio. Então acho que copiar é uma das coisas, é uma das melhores habilidades para você ficar rico. É você ter a habilidade de ver como as outras pessoas estão fazendo alguma coisa e copiar. Não necessariamente o que as pessoas estão falando, muito mais o que as pessoas estão fazendo. E eu acho que a última dica que eu tenho para dar aqui é para você pensar alto e para você botar sua régua um pouquinho mais pro alto. Porque eu poderia... Ano passado eu estava com um salário garantido de $6.000. Eu poderia ter ficado nisso, poderia não ter botado a cara na internet, poderia não ter feito nada e só continuado no meu emprego e juntado o meu 1 milhão, meu 2 milhões de maneira muito mais devagar. Mas constantemente, né, na minha vida inteira eu sempre estava tentando fazer alguma coisa extra e eu nunca me contentava só com o que eu estava ganhando. Isso é uma coisa muito importante também, porque eu poderia me ver naquela situação onde eu estava ganhando $6.000 e falar, tá, isso aqui é meu salário garantido, eu vou viver em torno disso, como se eu fosse um concursado público, entendeu? Tipo, limitar a minha vida a R$30.000 por mês e tudo que R$30.000 por mês pode oferecer e não tentar fazer renda extra, não tentar começar outro projeto, só ficar naquilo. Poderia ter feito isso, mas não fiz, né? Até porque eu sabia que se eu quisesse juntar muito mais que R$1 milhão, não daria só para eu ficar vendendo a minha hora, a não ser que a minha hora ficasse extremamente cara. Só que não é assim que funciona o mercado de edição de vídeos no geral, né? Existe um certo teto ali. Eu já até falei desse teto aqui algumas vezes. Eu diria que com edição de vídeos o teto assim que dá pra você ganhar por mês é $10.000. Se desgastando bastante e vendendo sua hora pelo preço mais caro e pegando o máximo de projetos que você consegue por mês. Eu diria que $10.000 é um valor praticamente um teto ali da profissão de edição de vídeos. Que é um teto muito bom, entendeu? Porra, R$50.000 por mês é um valor extremamente relevante. Só que, sei lá, eu gostaria de ganhar isso, mas não tendo todo o desgaste que eu teria prestando serviços e vendendo a minha hora. Então por isso que agora eu estou investindo em alguns outros negócios. Mas eu acho que é isso. Nunca deixe a sua régua baixa e sempre foque em ganhar mais e trabalhar menos. Acho que é isso. Essa é a dica universal, assim, ganhe mais, trabalhe menos. Porque muita gente quer ganhar mais trabalhando mais, né? Mas o legal é você ganhar mais e trabalhar menos. E sempre foi meu foco em todos os aspectos da minha vida. Como que eu posso ter o máximo de resultados colocando o mínimo de esforço. Não o mínimo de esforço, mas o mínimo de esforço necessário. Eu acho que esse papo de over-delivery, de você entregar muito mais do que você recebe, na maioria das vezes não dá muito certo. Eu acho que você tem que entregar na mesma proporção que você recebe. Na verdade, eu acho que você tem que entregar menos do que você recebe, né? Eu acho que essa é uma boa estratégia porque te dá margem para melhorar. Então, por exemplo, eu tô ganhando $100 por vídeo, tô entregando 50% de mim. Se eu quero ganhar mais, eu começo a entregar 75% e peço um aumento. Se eu quero entregar mais, eu começo a entregar 90% e peço um aumento. Desse jeito eu tenho uma margem de aumento ali e eu não preciso entregar, sei lá, 125% de mim para conseguir ter um aumento, entendeu? Sempre foi a minha estratégia. Então, todos os clientes meus eu nunca entreguei 100% de mim. Eu sempre deixava uma margem para que eu conseguisse melhorar o meu serviço caso necessário, caso eu quisesse ganhar mais. E obviamente eu fazia isso em momentos oportunos, né? Então quando eu via ali que o canal tá indo bem, começava a entregar 10% a mais e depois de um mês eu pedia um aumento. E normalmente dava certo. Então isso é bem importante, né? Além de toda a parte que eu falei no começo do vídeo, você criar competição entre clientes, né? De você ser um cara requisitado. Bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.